Oi, pessoal, vamos continuar aqui com a nossa segunda aula da parte básica de física. Eu trouxe mais dois exercícios aqui, que vai estar relacionado a essa parte de conversão, para a gente finalizar aí para a próxima página de exercício do livro, tá? A gente ainda continua na página 9, para quem quiser acompanhar no livro. Olha essa questão 5 aqui, que eu fiquei devendo na última aula. Ficou faltando a imagem. Um estudante utilizou um cronômetro para determinar o intervalo de tempo em que uma pedra abandonada de certa altura atinge o chão. O resultado obtido é indicado na foto abaixo. Sabe-se que o ponteiro não completou uma volta. Beleza. Então eu tenho aqui um cronômetro. Ele disse que o ponteiro não completou uma volta, então ele partiu daqui e foi até aqui. Ok. Qual é a leitura do cronômetro expressa em algarismos significativos? Significativos. Quais são os algarismos corretos e o primeiro algarismo duvidoso? Então é o seguinte, pessoal. Quando ele fala de algarismos significativos, às vezes as pessoas podem não entender isso aqui, mas ele está falando o seguinte: quando eu tenho uma medida, pode ser uma régua, um cronômetro, um relógio comparador, eu vou ter um ponteiro, tá? E esse ponteiro ele vai dar um valor que eu sei que ele vai ser exato, tá? E outro que pode ser duvidoso a depender da forma que eu estou conseguindo enxergar ele. Como assim? Vamos supor que eu tenho uma régua. Vamos supor que eu tenho uma régua. E essa régua ela tem medidas fixas, corretas, por exemplo, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4 e assim ela vai. Só que entre o 1 e o 2, por exemplo, eu tenho outras pequenas medidas, tá? Outras pequenas medidas entre o 2 e o 3, outras pequenas medidas entre o 3 e o 4. Vamos supor que eu estou fazendo uma medida, pessoal, e eu bati bem aqui, ó. Vamos supor que essa medida está bem aqui. Então é o seguinte, qual valor é essa medida? Bom, exatamente eu não sei, mas eu tenho um algarismo aqui é, que eu tenho certeza que é o 3, tá? Ele é 3, vamos supor que essa é a regra de centímetros, então ele tem 3 centímetros, vírgula, alguma coisa. Nessa parte aqui do decimal, onde vai entrar a parte do algarismo duvidoso, que se eu não tiver exatidão na medição, ele vai ser considerado como algarismo duvidoso, tá bom? Então é mais ou menos essa a ideia que a gente tem que ter. Então vamos voltar aqui para a questão, ó. Então ele já deu ampliada aqui na parte que a gente tem que olhar o ponteiro, ele já falou que não deu uma volta, tá? Então a gente realmente só tem que avaliar esse arco aqui, tá? Então ó, vamos olhar aqui, ó. Qual algarismo correto a gente já tem aqui para iniciar a nossa ideia? Eu sei que aqui, ó, nesse risco mais grosso é o 5, tá? Eu tenho pequenas medidinhas aqui, ó, a partir do 5, e eu tenho outro traço um pouco maior. Esse aqui maior, ele já está me dizendo que equivale 6, né? Nesse maiorzinho aqui. E aí eu vou ter outros risquinhos aqui, beleza, que já vai ver quanto que vale cada um. São 4 nesse lado, 4 nesse lado. Então, beleza. Pulei 4, então aqui vai ter mais um grandão aqui, ó. Show de bola. Aqui vai ser o nosso valor 7. Beleza, aí tá, o ponteiro está bem em cima do 7, né? Se a gente for parar para analisar. Mais 4 risquinhos pequenos. Opa, tem um risquinho pequeno bem aqui, ó, que pode estar em cima dele. Que aqui só tem 3. E aqui é o 8. Então vamos parar e analisar. O nosso ponteiro ele está depois do 7. Então ele já passou do 7, né? Porque ele já escondeu até o primeiro tracinho pequeno. Então o primeiro algarismo que eu tenho correto é o 7. 7, quanto? Bom, vamos tentar entender então quanto cada tracinho pequeno vale. Vamos voltar aqui para o 5. Se aqui é 5, talvez esse cara esteja pulando de 2 em 2, ó. 5,2, 5,4, 5,6, 5,8 e 6. Então cada tracinho desse vale 0,2 unidades de tempo, né? Então a gente pode entender que o nosso ponteiro ele está entre 7,2 ou 7,1, tá? Como eu não sei se esse ponteiro realmente está no 2, ele está entre esses dois aqui. Então eu posso entender que ele está em 7,15. Então aqui a pergunta ele diz:
Qual é a leitura do cronômetro expressa em algarismos significativos e quais são os algarismos corretos e o primeiro algarismo duvidoso. Quando ele fala em algarismos significativos, ele está falando o quê? O algarismo correto, que seria o 7, junto com os duvidosos, que seria aqui no caso nosso 0,15, ok? Quais são os algarismos corretos e o primeiro algarismo duvidoso? O primeiro algarismo correto é o 7 e o primeiro algarismo duvidoso é o 1, tá? Então a resposta dessa questão é essa aí, 7,15, 7 e 1. Vamos para a próxima questão. Olha só, P6. Efetue as operações indicadas abaixo. Indicadas abaixo. Os números estão expressos corretamente em algarismos significativos. Dê a resposta da primeira operação em metros e da segunda em metros ao quadrado. Então, pessoal, para a gente resolver, aqui é uma questão bem tranquila, né? Só somar aqui e a outra multiplicar. A gente só tem que tomar cuidado em fazer essa soma com todos os números na mesma unidade de medida. Então, a gente vai ter que transformar, por exemplo, pegar esse quilômetro aqui, ó, esse valor em quilômetro, transformar em metro, e aqui transformar em metro também, ou pegar esse valor, transformar em quilômetro, e esse em quilômetro, ou em centímetro, e esse aqui em centímetro, aí vai dar sua escolha. Eu vou escolher metro porque, para mim, é o mais comum e o mais fácil. Beleza? De forma análoga ao de ser o segundo também. Então, vamos lá. Vai ficar 3,020 metros, mas vamos fazer a conversão. Eu sei que 1 quilômetro é exatamente igual a 1.000 metros. Então, quanto que vai valer 0,0012 quilômetros, né? X para cá. Faz a continha cruzada, a regra de 3, vai ficar que x, que é o valor que eu quero achar, é exatamente igual a 1.000 metros vezes 0,0012, tá? Transformando isso aqui em fração, a gente vai ter o quê? Vamos pular a casinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou pular 4 casinhas. Então, vai ficar 12 sobre 1, 2, 3, 4. 10.000. Beleza? Corto os zeros aqui, corto os zeros aqui na divisão. Vai ficar que x é igual a 12 sobre 10. Logo, eu tenho 1,2 metros. Então, 0,0012 km é a mesma coisa que 1,2 metros. Eu venho aqui na conta e continuo. 3,02 metros mais isso daqui em metros que vai dar 1,2. Mas vamos fazer a conversão do 320 centímetros para metro. Mesma coisa. Deixa eu trazer para cá. Eu sei que, vamos lá, 1 metro é exatamente igual a 100 centímetros. Pronto. 320 centímetros vai ser quanto? Mesma coisa, né? Regra de 3 aqui. Vamos fazer. Vai ficar 100 vezes x, tá? Tá cruzado aqui, ó. É igual a 320 metros. Pega esse 100 multiplicando desse lado, passa para o outro dividindo. X vai ficar igual a 320 sobre 100. X vai ser igual a 3,2 metros. Fechou? Então aqui na conta eu coloco 3,2 metros. Agora é só fazer essa soma aqui, né? Fazendo essa soma rapidinho, tá? Vai dar o quê? 3,0020 mais 1,2 mais 3,2, tá? Então a resposta seria 7,42 metros. Só que daí a gente tem que ficar atento a uma coisa. Ele falou bem aqui o seguinte: efetue as operações indicadas abaixo, os números estão expressos corretamente em algarismos significativos. Quando ele falar isso, pessoal, é o seguinte: a resposta deu 7,42, mas a gente só vai utilizar a quantidade de casas que o menor número com decimais tem na nossa conta. Como assim? Eu tenho esse valor aqui, 3,020, eu tenho esse outro de 1,2 e esse outro de 3,2. Desses três carinhas aqui, os menores números com menores casas decimais que eu tenho é esse e esse. Então a resposta tem que ser representada com apenas uma casa decimal, igual a esses caras aqui, que tem a menor quantidade de casa decimal. Então a resposta tem que ser ou 7,4 ou 7,5. Como assim, Gabriel? Por quê? Como que eu vou definir se é 7,4 ou 7,5? Com esse camaradinho aqui. Se esse cara aqui for maior que 5, eu arredondo
para 7,5. Se esse cara for menor que 5, eu só tiro ele e mantenho o 7,4. Obviamente, o 2 é menor que 5, então a gente vai manter a resposta como 7,4. Então, está aqui a resposta do primeiro carinha, tá? É uma soma com conversão de unidades, utilizando apenas números significativos na nossa conta, que é o número inteiro com um decimal. Olha a segunda questão, é a mesma ideia, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos fazer igualzinho. Apagar aqui do outro lado também. Beleza. Beleza, vamos lá. Agora ele quer que a gente faça a operação e deixe em metros quadrados. Beleza. 4,33 metros vezes... Aqui, pessoal, entendam comigo. Vamos primeiro fazer uma análise dimensional aqui, ó, das unidades. Vocês concordam comigo que quando a gente for fazer essa multiplicação aqui, se eu multiplicar esse carinha na unidade metros, que ele já está, multiplicar com esse carinha aqui, e se esse carinha estiver em unidade metros também, eu vou ter esse número aqui multiplicado com esse número aqui, transformado, em metro vezes metro. Metro vezes metro vai dar justamente o metro ao quadrado, que é o que a questão pediu. Ou seja, para a gente fazer essa segunda questão aqui, basta eu transformar esse valor em centímetro para metro. Fazendo isso, eu vou fazer a multiplicação e a resposta já vai sair em metros quadrados. Beleza? Então, vamos transformar esse carinha aqui para metros. Eu sei que 1 metro é igual a 100 centímetros. 50,2 centímetros é igual a quanto? Pronto, é só fazer a regra de 3 aqui, né? Vai ficar, vamos fazer com as unidades para a gente já ir treinando. 100 centímetros vezes x vai ser igual a 1 metro vezes 50,2 centímetro. Eu tenho centímetro desse lado, centímetro desse lado eu corto, vai ficar só 1 metro. Vai ficar 100 vezes x, isso é igual a 1 metro vezes 50,2, dá 50,2 metros. Esse 100 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, vai ficar que x é igual a 50,2 metros dividido por 100. Essa continha aqui vai me dar 0,502 metros. Beleza? Tranquilo? Pronto, então a conta vai ser o quê? 4,33 metros vezes 0,502 metros. Transformei 50,2 centímetros em metros. Está aqui, ó. Bom, essa continha aí resolvendo, né? Matemática básica. Isso vai dar 2,17366. Beleza? Só que daí eu tenho que representar essa resposta em números significativos. E aí eu olho para os dois carinhas da operação, esse daqui e esse daqui, e vejo quem tem a menor quantidade de casas decimais, que no caso é esse carinha aqui. Ou seja, eu preciso ter na minha conta apenas duas casas decimais. Beleza? E eu vou olhar para esse carinha aqui, que vai ser o último que vai sair, se ele é maior ou menor que 5. Se ele for menor que 5, eu tiro todo mundo e mantenho apenas o restante. Se ele for maior que 5, eu aumento uma casa do último restante. Como esse cara ele é menor que 5, arranca todo mundo daqui, a resposta fica 2,17 metros quadrados, beleza? Foram duas questões aí só para a gente treinar mais um pouco a parte de conversão de unidades e olhar um pouquinho essa parte aqui de algarismos significativos. Não é muito comum isso aqui ser cobrado, tá? Mas não custa nada a gente ter uma ideia do que é, tá? Na próxima aula a gente vai continuar vendo a parte básica de introdução à física e já vai partir para a parte do livro que já tem algumas questões de vestibulares, beleza? Valeu e até a próxima.